Olá a todos e vamos mais uma aula da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica 2. No nosso encontro de hoje, na nossa aula, eu preparei uma explanação a partir do texto de Maria da Glória Gum, Educação Não Formal na Pedagogia Social, já para nós irmos demarcando qual o lugar, qual é a atuação do pedagogo nesses espaços. A educação não formal designa um processo com várias dimensões, tais como a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadão, a capacidade dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades ou desenvolvimento de potencialidades. Então, a gente precisa entender o que é educação não formal, né? Quando tratamos da educação não formal, a comparação com a educação formal é quase que automática. Então, a gente precisa entender que o termo não formal, em alguns aspectos, também é usado por alguns investigadores como sinônimo de informal. Consideramos que é necessário distinguir e demarcar as diferenças entre esses conceitos, né? Porque não é a mesma coisa. A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados. A informal, como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização, na família, no bairro, clube de amigos e etc. Carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados. E a educação não formal é aquela que se aprende no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos. Assim, quem é o educador em cada campo de educação que estamos tratando? Em cada campo, quem educa ou é o agente dos processos de construção do saber? Na educação formal, sabemos que são os professores. Na não formal, o grande educador é o outro, aquele com quem interagimos ou nos integramos. Na educação informal, os agentes educadores são os pais, a família, em geral os amigos, os vizinhos, colegas de escola, a igreja, paroquial, os meios de comunicação de massa, etc. Quem se educa, qual é o espaço físico territorial onde transcorrem os atos e os processos educativos? E aí a gente vai perceber que na educação formal nós temos aí as escolas, as instituições regulamentadas por leis, certificadoras organizadas segundo diretrizes nacionais. Na educação não formal, nós temos os espaços educativos, localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos de indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há processos interativos intencionais. A questão da intencionalidade é um elemento importante de diferenciação. Já a educação informal tem seus espaços educativos demarcados por referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião e etnia. A casa onde se mora, a rua, o bairro, o condomínio, o clube que se frequenta, a igreja, o local de culto, a que se vincula a sua crença religiosa, o local onde se nasceu. Então, a partir daqui a gente consegue perceber a diferença entre a educação formal, não formal e informal. Como se educa, em que situação, em qual contexto? A educação formal pressupõe ambientes normatizados, né? Eu citei escolas, instituições que são normatizadas. A não formal ocorre em ambientes e situações interativas, construídas coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos. Usualmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer por forças de certas circunstâncias da intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes. Por isso, a educação não formal situa-se no campo da pedagogia social, aquela que trabalha com coletivos e se preocupa com os processos de construção de aprendizagens e saberes coletivos. Aí, quando a gente vai pensar em formal, ela opera em ambientes espontâneos, onde as relações sociais se desenvolvem segundo gostos, preferências ou pertencimentos herdados.
Qual a finalidade e objetivo de cada um dos campos de educação assinalada? Na educação formal, entre outros objetivos, destaca-se os relativos ao ensino e aprendizagem, porque ali a gente tem um campo formal, né? A educação informal socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, e quando a gente vai pensar que é uma educação que se desenvolve segundo valores, né, segundo costumes, crenças e etc. E aí a gente tem a não formal, que capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo, né? Cidadãos do mundo, no mundo. Quais são os principais atributos de cada uma das modalidades educativas que estamos diferenciando? A educação formal requer tempo, né? Local específico, pessoa especializada, né? Pessoal especializado. E aí a gente tem uma organização curricular, sistematização, sequências de atividades, entre outras. Ela tem caráter metódico e usualmente divide-se por idade, classe, etc. Já a educação informal não é organizada, os conhecimentos não são sistematizados, são repassados a partir das práticas e experiências anteriores. Usualmente é passado orientando o processo. Ela atua no campo das emoções e sentimentos, né? E quando a gente vai pensar em educação não formal, tem outros atributos. Ela não é organizada por séries, idades, conteúdos, atua sobre aspectos subjetivos do grupo, trabalha de forma a cultura política de um grupo, né? Desenvolve laços de pertencimento, ajuda na construção da identidade coletiva do grupo. Algumas características da educação não formal, metas, lacunas e metodologias. Aprendizado quanto à diferença, aprende-se a conviver com demais, socializa-se o respeito mútuo. Então, a educação prega muito pela convivência, pelo respeito ao outro, aprende-se muito com o outro. Adaptação do grupo a diferentes culturas e o indivíduo ao outro, trabalho, o estranhamento. Construção da identidade coletiva de um grupo e balizamento de regras éticas relativas às condutas acessíveis socialmente. O que falta na educação não formal? Formação específica a educadores a partir da definição de seu papel e atividades a realizar, né? Distinção de funções e objetivos da educação não formal, sistematização das metodologias utilizadas no trabalho cotidiano, construção de instrumentos metodológicos de avaliação e análise do trabalho realizado. Então, a gente tem uma série de mapeamentos das formas de educação não formal, e aí a gente vai pensar que o pedagogo ele tem uma grande atribuição nesses espaços, né? Então, é papel do pedagogo também atuar nos espaços não formal. A educação não formal tem alguns dos seus objetivos próximos da educação formal, como a formação de um cidadão pleno, mas ela tem também a possibilidade de desenvolver alguns objetivos que lhes são específicos, via de forma e os espaços onde se desenvolvem suas práticas, a exemplo de um conselho, a participação em uma luta social, contra as discriminações, por exemplo, a favor das diferenças culturais, etc. Resumidamente, podemos enumerar os objetivos da educação não formal como sendo uma educação para cidadania. Essa educação abrange os seguintes eixos: educação para a justiça social, educação para direitos aí vem humanos, sociais, políticos, culturais, educação para liberdade, educação para igualdade, educação para democracia, educação contra a discriminação, educação pelo exercício da cultura e para a manifestação das diferenças culturais. Assim, compreendida essa diferença, essa demarcação entre a educação formal, educação não formal e educação informal, e conhecendo a atuação, a importância da atuação do pedagogo nesse espaço, nós vamos desenvolver uma seguinte atividade:
Projeto pedagogo nos espaços não formais. Após fazer a leitura do texto Educação Não Formal na Pedagogia Social, de Maria da Glória Gum, exposição em slide, construa um projeto que mostre a atuação do pedagogo em espaço não formal. Vocês podem escolher o espaço que vocês mais se sentirem à vontade para desenvolver o trabalho. A estrutura, temos o tema, vocês vão pensar um tema, que tema vocês vão discutir nesse espaço, a justificativa, porquê desse projeto, qual a importância dele, objetivo, o que vocês esperam alcançar com esse trabalho, né? O que vocês esperam que os alunos sejam capazes de desenvolver a partir desse trabalho, que os sujeitos, né, da educação não formal sejam capazes de desenvolver a partir desse trabalho. Metodologia, quais maneiras, quais atividades serão desenvolvidas nesse trabalho, recursos, com quais recursos vocês vão trabalhar, a avaliação, né, como será feita a avaliação e referência. Bom trabalho a todos.